ouvindo, sem dúvida nenhuma, você já deve ter se deparado com um cliente que falou: não, eu odeio financiamento imobiliário, eu nunca faria. Não, financiamento imobiliário é pagar 3, 4, 5 vezes do valor do imóvel, eu vou sempre me afastar disso. Tá bom, mas eu tenho uma forma de que você consiga conversar com esse cliente e apresente dados, matemática, para que ele entenda que vale a pena. Então vamos lá, vamos pensar comigo. O financiamento imobiliário, eu acabei de ensinar para vocês, acabei de conversar com vocês, que ele decresce. Mês a mês ele diminui porque você paga um mês a menos de juros dentro daquele cálculozinho ali. Uma coisa muito importante, e a gente vai falar no próximo tópico aqui, é sobre a amortização. E isso também é um argumento, guarda aí que você vai ouvir falar disso daqui a alguns minutinhos. Mas, pensa comigo, como funciona, isso aqui é meio que uma economia básica, como funciona a economia? A gente tem um princípio básico da economia, que é aquela lei da oferta e da demanda. Sem dúvida nenhuma, você já ouviu falar sobre isso. E é inevitável, pelo menos a gente vive num país que tem historicamente isso, que o capital, que o preço do dinheiro, ele aumente. Você já deve ter ouvido no jornal falar que a inflação desse ano está controlada ou que está fora de controle por causa da pandemia ou por causa da gestão do governo. A inflação nada mais é do que o aumento do custo do dinheiro. Você concorda comigo que R$ 1, quando o Plano Real foi criado lá atrás, sem dúvida nenhuma, valia muito mais do que vale o R$ 1 hoje? Isso quer dizer que mês a mês, ano a ano, e a gente tem alguns índices que medem isso, a gente tem o IGPM ou o IPCA, você já deve ter ouvido falar sobre. Essa aula é uma aula superficial, então a gente não vai adentrar sobre eles, a gente vai ter outras aulas um pouco mais profundas, mas esses índices eles sempre indicam porque a produção rural aumentou o custo de produção, aumentou o transporte, aumentou o custo do mercado. Resumindo, você tem todos esses índices que te dizem a média da inflação, do quão mais caro ficou o dinheiro naquele determinado período. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Se o dinheiro ele sempre fica mais caro, isso quer dizer que se eu tenho R$ 10 hoje, eu guardei ele no bolso, daqui a 5 anos esses R$ 10 não vão comprar as mesmas coisas que compravam quando eu peguei esses R$ 10, isso quer dizer que você sempre traz uma valorização do seu capital. Então vamos lá, ficou mais caro, não ficou? O custo da gasolina, o custo do arroz, do feijão, o que automaticamente costuma acontecer? Os nossos salários por dissídio, eu, por exemplo, e todos nós que somos corretores, a gente não tem salário aumentado ali por salário mínimo ou algo desse tipo. Como o nosso salário aumenta? Automaticamente, quando o custo do imóvel aumenta, a gente recebe 5% do valor do imóvel, então o nosso salário está aumentando também, concorda? Isso faz com que a gente sempre receba mais. Como funciona isso? Vocês lembram que o salário mínimo já foi R$ 450? Quem for um pouquinho mais antigo aí vai lembrar disso. Hoje, o salário mínimo está em torno de R$ 2.000. Por que o salário mínimo aumenta? Porque os políticos são bonzinhos? Não, ele aumenta porque a inflação está aumentando. Com R$ 450 você não consegue comprar mais nada e com R$ 2.000 você consegue equiparar. Gente, é bom lembrar que essa aula é bem superficial, mas dá para ter uma ideia de onde eu quero chegar. Se eu estou falando que o seu salário ele sempre aumenta, seja você um assalariado ou um prestador de serviços, um empreendedor ou algo desse tipo, concorda comigo que ter uma parcela, e eu vou trocar de cor aqui para um vermelho, ter uma parcela de financiamento que só diminui
permite que você tenha uma diferença absurda do quanto você está ganhando para o quanto você está pagando? Então vamos dar um exemplo mais real e vamos tirar esses números daqui. Vamos dizer que lá em 2005 a pessoa comprou um imóvel com um salário de 5 mil reais. E digamos que a primeira parcela dela, a gente já sabe que é 5%, que é 30%, né? Então 3 vezes 5, 15. Então a primeira parcela dela aqui deveria ser R$ 1.500. Isso a gente já aprendeu lá no inicinho da aula. Então, essa pessoa comprou o imóvel com salário de 5 mil reais e a sua primeira parcela era de 1.500. Depois de 20 anos, um pouquinho menos, né? A gente está em 2022. O salário dela hoje, isso aqui é um chute. Vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa rapidinho que eu vou trazer esse salário atualizado certinho. Vamos lá, pessoal, para você foi instantâneo, porque eu pausei e voltei o vídeo, mas eu fiz a minha pesquisa aqui para te dizer isso aqui realmente como aconteceu. Lembrando a nossa simulação, essa pessoa está lá em 2005, ela ganhava 5 mil reais e financiou 1.500. Só para você ter uma ideia, eu usei uma taxa de juros de 10% ao ano, bem média, tá? E eu trouxe a inflação de 2005 até 2022. Isso quer dizer que atualmente essa pessoa está recebendo 16.900, obviamente, caso o salário dela tenha sido ajustado conforme a inflação, tá? E a parcela dela seria a parcela 204 pelos meus cálculos, a gente está falando aqui de 2022 para 2005, estaria hoje em torno de R$ 875. Entendeu o que eu quis explicar lá na frente? Você ganhava 5 mil e pagava 1.500. Passaram-se 17 anos, agora você ganha quase 17 e você paga 875. Gente, esse cálculo ninguém faz. E esse cálculo é muito real. Sabe por quê? Porque mesmo que não tenha se ajustado completamente aqui, tá bom, nem sempre a variação do salário mínimo acompanha a inflação, a gente sabe como é que é. Se for 10 mil, você concorda que você está com uma diferença absurda do valor que você pagava comparado ao seu salário para o valor que você paga hoje comparado ao seu salário. E aí a gente vem para uma estatística muito legal. Em média, o brasileiro quita o seu imóvel em 10 anos. E sabe por quê? Porque quando ele chegou aqui no meio do caminho, ele já estava recebendo, vamos colocar aqui, 8 mil reais, em média, e ele já estava pagando 1.000. Só que antes ele recebia 5 e pagava 1.500. O que ele começa a fazer? Ele tem mais dinheiro e ele paga menos. Poxa, peraí, eu vou pagar de 2 em 2. Ao invés de eu pagar 1.000, eu vou pagar 2 de 1.000. Eu vou pagar 2.000. E aí daqui para frente ele já começa a pagar de 2 em 2. Vai chegar um momento que ele vai pagar de 3 em 3, ou que ele vai juntar esse dinheiro e vai amortizar. E esse é o ponto do próximo capítulo dessa aula, que eu vou falar sobre amortização e quão é legal amortizar o seu financiamento imobiliário. Fica aí com a gente.